Olá, irmão, graça e paz. Meu nome é João, sou pastor missionário e hoje vamos falar sobre a tentação que vem sobre a nossa vida e que, com certeza, Deus, na hora certa, dá o escape. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Vou citar esse versículo, aonde lá diz que não vem sobre nós. Escuta isso, por favor, guarde isso para a sua vida. Não vem sobre mim, sobre você, sobre nós, seres humanos, tentação alguma senão humana. Mas Deus é fiel para que na hora certa, no último momento, Ele dá o escape, Ele nos ajuda, Ele nos segura. Apóstolo Paulo ali, nesse verso, nesse contexto, ele vem dizer que as tentações, elas sobrevêm sobre nós, pessoas, através de desejos carnais e realidades criadas por nós mesmos. Ou seja, coisas que você pensa que é verdade e que não são, mas tornam-se verdade dentro da sua mente. E com isso, infelizmente, Satanás se aproveita dessa oportunidade que ele acha para tentar, para te jogar coisas, te dar pratos e te colocar em situações que vai fazer com que você possa cair. Lembrando que um ajudador, do inimigo, de Satanás, é a nossa carne, porque a nossa carne habita o pecado. Você que não ouviu o áudio, eu mandei tem um tempinho esse áudio falando sobre a carne, sobre a alma e sobre o espírito. Futuramente estarei falando mais sobre isso. Mas a carne, a nossa matéria, é onde habita o pecado. Então, o pecado, por habitar na matéria, a nossa carne, ela se inclina para todas as coisas ruins, para todas as coisas que são cômodas, para todas as coisas que são fáceis de se fazer. Um exemplo é a preguiça, um exemplo é a gula, outro exemplo é a avareza, outro exemplo é a luxúria, a vaidade, Então, assim, se eu for falar aqui, é uma lista imensa. Essa lista existe na Bíblia, pastor? Claro que existe, está lá em Gálatas capítulo 5, verso 19. Lá fala sobre as obras da carne. Então, se você quer dar uma leitura nisso, é bem interessante para você conhecer as obras da carne, até para você não dar vazão mais a essas obras. Também é interessante você continuar lendo que em Gálatas 5:22, ali vai falar sobre frutos do Espírito, bondade, misericórdia, fé, amor, mansidão, temperança. Então, ali vai falar sobre frutos que são gerados do Espírito Santo, ou seja, o meu espírito ele tem que estar conectado com o Espírito Santo de Deus, e com isso eu serei inspirado, pelo próprio Espírito de Deus a receber informações na minha alma, que é a minha mente sendo processado ali informações. Ali eu vou entender, ali eu vou processar informações, ali eu vou praticar coisas dentro da mente, porque a gente sempre, antes de praticar algo fora, nós praticamos algo dentro. Por isso que Jesus falou que é pecado você olhar para uma mulher e cobiçar. É pecado você querer matar o seu irmão. Aquele que quer matar já matou no seu coração. Aquele que cobiça a mulher, no seu coração já cobiçou com ela, então já cometeu adultério. Então guarde isso, que as obras da carne, infelizmente, é uma realidade, mas temos que entender que elas nos inclinam para o mal, para o pecado e para coisas que desagradam ao Senhor. E tem uma solução. Qual é a solução? É a gente se firmar na palavra. Quando você se firma na palavra, as obras da carne, elas são mortificadas. Por isso que a Bíblia diz diversas vezes, para mortificarmos a nossa carne. Ou seja, nós temos que amortecer a carne, subjugar a carne. Nós temos que colocar a carne numa situação praticamente imóvel, estática. Claro que a carne ela não vai morrer 100%, isso é impossível, mas eu consigo dominar ela através do Espírito, tá bom? Podemos sim dominar a carne através do Espírito, claro que com uma vida em santidade. Eu não vou falar hoje sobre santidade, que senão esse áudio vira vigília, mas a santidade é a chave mestra para todas as coisas de você conseguir, que fazem menção a dons, fazem menção a habilidades, fazem menção a sucesso, porque não adianta você ter dinheiro se você não tem paz. Não adianta você ter dinheiro, você ter bens materiais, você ter uma família, se você não tem tranquilidade, se você não tem uma direção, se você não tem condições espirituais de você organizar, de você administrar aquilo que você tem em mãos.
Então a santidade vai te dar essa possibilidade, a santidade vai te fazer gerar habilidades em você. A santidade vai fazer com que você organize melhor os seus pensamentos e automaticamente organize melhor também a sua vida. A santidade ela faz muito bem ao homem. Muitas pessoas veem a santidade como algo ruim, que é imposto por Deus como um peso. Porém, eu te digo que a santidade é algo maravilhoso e é dádiva de Deus, é um dom de Deus sermos santos assim como Ele é. Porque se Ele é santo, então é porque é bom ser, né? Tudo que Deus é bom. A natureza de Deus é bondade. Então, se Ele nos manda ser santos, nós devemos ser santos porque é bom. E eu quero só para finalizar esse áudio dizer que nesse texto, na 1 Coríntios capítulo 10 ali, o contexto vai dizer que quando vem uma tentação sobre nós, Deus ele é fiel, ele é tão fiel e tão maravilhoso que no momento final, aonde ele vê que nós não vamos aguentar, ele dá um escape. Então Paulo fala isso. Paulo fala que junto com a tentação, Deus também dá o escape. No momento final, ele sempre nos livra. Claro, ele vai nos livrar para aqueles que confiam nele, para aqueles que estão esperando nele. Então meu conselho é: espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? Se deleita em Deus, né? Entrega seus caminhos a ele e ele vai fazer algo por ti. E confiar em Deus não é só você falar de boca, mas é também fazer, tomar atitude, se posicionar no mundo espiritual, se posicionar na sua mente, quem você é de fato, se posicionar na sua igreja, na sua comunidade, na sua casa, se posicione como servo de Deus, declare com boca, declare com a vida e aguarde, porque essa tentação você tem que, claro, buscar com jejuns e orações e aguardar que na hora certa Deus vai dar o escape. Deus não vai deixar você cair, você sucumbir. Deus não vai deixar você ser envergonhado, você ser envergonhada. Deus não vai deixar você fracassar, porque Deus ele te ama, ele quer o melhor para você, ele contempla o seu coração, ele contempla as suas intenções e ele sabe o porquê ele te colocou nessa terra. E eu creio que Deus te colocou nessa terra para prosperar, para crescer e para ter uma vida em abundância. Deus não promete pobreza, Deus promete crescimento e abundância. Infelizmente, a nossa mentalidade faz com que nós fiquemos na pobreza, mas automaticamente, buscando a palavra, a gente vai crescendo. Quando eu digo pobreza, eu não estou falando de dinheiro somente não, eu estou falando de mentalidade, eu estou falando de estrutura emocional. Então não seja pobre nas emoções, né? Não tenha as emoções escassas, não tenha visão de escassez, tenha a visão de abundância, a visão do reino. O reino é abundante e Deus quer que você tenha uma vida abundante. Então, se prenda nessa palavra que Deus dá o escape na hora certa e Ele vai te surpreender com toda certeza. Que Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor, até o próximo áudio.